programa Saúde Total tem o patrocínio, em nossa clínica, sua saúde vem em primeiro lugar, Instituto Acerte. Compromisso com o seu bem-estar. Olá, muito boa tarde a você que acompanha a programação aqui na TV Capital. Está no ar o Saúde Total, o seu programa semanal que fala sobre o nosso bem mais precioso, que é a nossa saúde. E o programa Saúde Total de hoje traz um tema essencial para esta época do ano. O friozinho já bateu aí na sua porta, né? E hoje nós vamos falar sobre como prevenir as doenças respiratórias, as viroses durante o inverno, especialmente com as crianças, que são as mais suscetíveis a essas doenças respiratórias durante esses meses mais frios. Para falar sobre este assunto, nós convidamos uma pediatra especialista neste assunto. Nós vamos falar sobre bronquiolite, falar sobre influenza e falar também sobre a importância, destacar a importância da vacinação como uma das principais formas de proteção às doenças respiratórias neste friozinho aí que já bateu aí na nossa porta, não é mesmo? Antes de anunciar a nossa convidada, eu tenho a honra de dar o meu boa tarde aqui para ele, que é quem entende do assunto, autoridade no assunto, Dr. Wesley Medeiros. Friozinho já bateu na sua porta também, Dr. Wesley? Rapaz, você sabe que eu fui criado lá no interiorzão de Goiás, no Minassuzão, 45 graus na sombra. E aí, rapaz, esse friozinho que chegou aí desde quarta-feira à tarde, quinta-feira já estava friozinho, hoje, domingão aí na sua casa, deve estar frio. E junto com essa mudança de clima, a gente também tem uma mudança nas doenças, Bruno. Então, tem doenças que elas ficam com maior incidência nesse período frio. E por isso nós trouxemos aqui a nossa grande amiga, além de ser pediatra, nossa amiga, nossa parceira aí, do nosso Saúde Total, doutora Larissa. Doutora Larissa, muito obrigado pela sua participação, por ter se disposto a vir aqui falar com a nossa audiência. Boa tarde. Boa tarde, agradeço o convite, por estar aqui para a gente conversar sobre a incidência das viroses nesse período do inverno. Doutora Larissa, ela é graduada pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás, a PUC, Tem também residência de pediatria pela Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal, pós-graduada em nutrição pediátrica. Ela é membro da Sociedade Brasileira de Pediatria, preceptora do curso de medicina na Unifam, é docente, professora de habilidades médicas na Unifimes, que é o Centro Universitário de Mineiros. Um abraço aí a todos os nossos colegas, a nossa audiência qualificada da cidade de Mineiros. Ela é supervisora do internato no mesmo centro universitário, coordenadora médica da equipe do pronto-socorro do Hospital Estadual da Criança e do Adolescente, pela Unicem, Serviços Médicos e Gestão Hospitalar. Doutora Larissa, tem um currículo grande aí, doutora Larissa Frimer Capuzzo. Isso. Friozinho já chegou, bateu na sua porta lá também. Já chegou e com ele vem as doenças respiratórias, o que deixa os pais sempre muito aflitos, Porque essa época do ano a gente sabe que no período de outono e inverno a gente brinca que é do carnaval até Corpus Christi, que vem essas viroses, causando aí as tosses, o prurido nasal, que é a coceira, esse tanto de coriza nasal, falta de ar, o que deixa sempre as famílias muito aflitas, Porque com essas viroses vem a perda do apetite e as crianças faltam escolas, então traz uma série de consequências. Por isso a importância da prevenção dessas viroses, Exatamente. E, doutora Larissa, para a gente iniciar o nosso bate-papo, quais são as principais dicas, vamos dizer assim, para os pais, para as mães, o vovô, a vovó, que também cuida dos pequeninos, para tentar evitar ao máximo essas doenças respiratórias nesta época do ano? Então, é importante porque a gente fala de um conjunto de ações, Não existe um remédio, que é muito comum a pergunta, doutor, qual o remédio para melhorar a imunidade? A gente não tem um remédio. Então é o quê? A gente tem que fazer a prevenção, evitar aglomerações, porque o clima frio, ele traz a ideia da aglomeração, o ambiente mais fechado, e a época de maior disseminação e transmissão dos vírus, Então evitar as aglomerações, quando tiver com sintoma respiratório, uso de máscaras. A gente recomenda a lavagem das mãos, a higienização adequada e ensinar as crianças também essa higienização, principalmente as crianças que frequentam escolas. Porque a gente sabe que as crianças que frequentam escolas, elas têm uma frequência de viroses muito maior, que varia de 10 a 14 no ano.
e a criança que não vai à escola de 6 a 8. Então é importante ter essas medidas de higiene com a criança. A limpeza nasal com soro fisiológico, né? E principalmente as vacinas, que a gente hoje em dia tem uma série de vacinas que vão ajudar nessa prevenção, né? Certo, Larissa. Você usou um termo aqui que às vezes ele fica meio pejorativo, né? E nosso intuito aqui no programa é esclarecer nossos ouvintes, né? Nossos fiéis telespectadores aí. E como você pôde ver, né, Bruno, o currículo dela é vasto, né? Vem de tradição familiar. Inclusive, mandar um abração para sua mãe, que deve estar nos assistindo agora. Obrigada. Um beijo para ela, viu? Fala para ela que daqui um dia eu vou lá visitar ela de novo, tá? Obrigada. Que também é pediatra, então vem de uma tradição, você é professora, você é coordenadora de vários serviços, então tem uma experiência grande. E como professora, a gente ensina lá os nossos alunos, né, a questão da comunicação. Então, um termo que ficou muito pejorativo, que é as viroses. Né, a gente chega, muita reclamação no seu consultório, lá no meu pronto-socorro, né, no outro pronto-socorro que você é coordenadora, a mãe sai insatisfeita, Bruno. Chega lá e fala assim, virose. Esse doutor não sabe nada, é virose. Por que a gente fala que é virose nessas doenças? É porque o agente etiológico, a maioria é virose? Isso. É vírus? Porque na pediatria a gente fala que 90% das doenças são causadas por vírus, né? E não bactérias. Então é outra questão, por isso que a gente fala virose, né? Mas dentro das viroses a gente tem o quê? As diarreias, que são as gastroenterites, tem as doenças respiratórias, que a gente fala infecção de via aérea superior, as pneumonias, que existem as pneumonias virais. Então são várias doenças e que a gente acaba usando esse termo virose, né? E aí fica pejorativo os familiares. Então, para o nosso telespectador entender bem, então virose é porque a maioria das doenças são vírus, né? Não são bacterianas. E aí, como a doutora tinha acabado de falar também, nós temos a questão de a criança com mais contato nas creches, né, nas escolas, ela tem uma incidência maior de casos durante o ano, né? Aí a impressão que dá para os nossos pacientes é que, nossa, mas o remédio não adiantou nada, mas pegou, dá impressão que não curou, né? Isso. Como que a gente lida com isso lá no consultório e nos pronto-socorro, doutora? Então, primeiro a gente pede muita paciência, né, à família, até porque um quadro de um resfriado comum, que é o quê? Aquela tosse, o nariz escorrendo, ele tem uma duração aí de 7 a 14 dias. Então a gente fala que às vezes a criança que está na escola vai ter mais de um resfriado por mês, né? Então, e ter as medidas de prevenção, que vai ser a limpeza nasal, a alimentação balanceada, o contato da criança com a natureza, as vacinas, porque até os 7 anos, o sistema imunológico, que é o sistema de defesa, né, as células de defesa do corpo, estão ainda em processo de formação. Então, a partir de 7 anos, que a gente tem uma redução na incidência dessas doenças, que são as viroses, nas crianças. Larissa, sobre essa lavagem nasal, nós vimos muito recentemente, né, alguns pais e mães gravando, filmando, porque ela não é uma lavagem nasal qualquer e nem comum, né? Eu queria que você explicasse, né, para os pais, mães aí que estão nos assistindo, como que é a forma de fazer de fato essa lavagem? A criança tem que abrir a boca, realmente tem que sair aquela secreção, como que é isso? Então, a lavagem nasal, né, a gente tem a técnica correta para ser feita, porque a gente sempre vai explicar para os pais, tem que ser um alto volume, ou seja, a gente tem que injetar uma grande quantidade de soro e baixa pressão. Porque se a gente faz uma pressão exagerada, a gente pode fazer com que esse soro vá para o ouvido, que é para a tuba auditiva. A gente pode desencadear uma otite, que essa criança não teria. Aí quer resolver um problema, gera outro. E gera outro. Então a técnica tem que ser adequada. Então a gente, quando vai fazer com a seringa, a gente pede para o paciente, ele vai inclinar a cabeça para o lado oposto do lado que está a seringa. Sempre a boca do paciente precisa estar aberta para ter esse controle de pressão, para evitar que o soro chegue até o ouvido, evitando então a otite por um erro de técnica da lavagem nasal. Então, se a secreção se a seringa está do lado direito, pende a cabeça para o lado esquerdo. Isso. E sem apertar muito, uma pressão leve, mas com bastante volume. E aí dá para fazer com o soro, eu digo com o soro com aquele potinho do soro, existem soros que já são preparados para isso, né? Então a gente tem a seringa, tem outros dispositivos que a gente fala a garrafinha e tem um outro que parece um bule. Esse do bule ele já não tem pressão, ele foi lançado recentemente, então ele é mais fácil, até as próprias crianças conseguem fazer. Meu filho mesmo, ele brinca que é o bule do Aladim, ele mesmo já consegue fazer, a gente ensina a técnica e eles já conseguem fazer. O que a gente tem que ter mais cuidado é com a seringa para não colocar uma pressão
e com aquele que é a garrafinha, para a gente não apertar de uma vez e ir com uma elevada pressão. E quantas vezes por dia? Existe uma Isso quantidade? vai variar muito de acordo com cada paciente, né? Mas a gente recomenda que isso seja feito aí 3 a 4 vezes ao dia, tá? E além da lavagem nasal, a gente tem a limpeza nasal, que é a tradicional. A gente tem alguns soros em dispositivos metálicos, alguns outros frascos, que é só o spray. Então esse a gente recomenda fazer ao longo do dia, até para umidificar as narinas nesse período de inverno. Mesmo que a criança não esteja com sintomas, a gente pede para fazer essa limpeza nasal para umidificar a mucosa nasal. Excelente. Então, Laís, a gente tem às vezes também uma confusão, que aí a doutora já classificou, né, uma parte do tratamento, né? Falou que é a lavagem nasal que o Bruno perguntou. E uma coisa também que ficou pejorativo nessas viroses, não tem remédio, né? Não tem remédio, não passou um antibiótico, porque até a confusão etiológica do vírus e da bactéria. E no tratamento, a lavagem nasal, né, principalmente na bronquiolite, nós vamos aprofundar isso agora à frente, mas na lavagem nasal é uma parte importantíssima do tratamento, né? Então faz parte do tratamento. Poderia falar isso para nós, para os nossos telespectadores, que dá ênfase nisso, porque o telespectador fala, nossa, mas a médica também falou que era virose, não passou remédio nenhum só para lavar o nariz, né? Então, os quadros virais, né, eles realmente não têm uma medicação que a gente faça para cessar os sintomas produzidos pelo vírus. Então, o vírus, a gente não usa antibiótico. Quando é bactéria, a gente faz uso do antibiótico para o tratamento. Agora, os quadros virais são só sintomáticos. Então, a gente vai usar medicações para aliviar os sintomas. Então, se a criança está com febre, a gente faz um antitérmico para aliviar a febre. Se está com dor, a gente faz um analgésico, né? Então, são só realmente os sintomáticos. Excelente. Não tem algo que vai curar, né? Vai aliviar ali uma febre, uma dor também, né? Isso, até porque os quadros virais, a gente fala que são autolimitados, ou seja, eles têm um período que a doença vai ser resolvida sem a necessidade de medicações, né? Que é esse período aí de 7 até 14 dias é o esperado. Então, Larissa, o umidificador de ar nessa época do ano, aconselhável? Sim, é uma excelente opção, tá? A gente precisa saber também o tempo de uso do umidificador. A gente recomenda que o umidificador ele seja usado até 4 horas antes do período de dormir. Então, se a criança vai dormir às 8 horas da noite, a gente pede que ele seja ligado às 6 horas da tarde e seja desligado às 10 da noite. Por quê? Se a gente deixa esse umidificador ligado a noite toda, a gente aumenta muito a umidade do colchão. E o colchão a gente tem acúmulo de ácaro, que é um fator que vai agravar as doenças alérgicas nos casos das crianças que têm alguma alergia. Perfeito. Tá vendo? Dicas importantíssimas, né? Nós vamos caminhar agora para o nosso intervalo daqui a pouco e vamos tratar mais de acordo com as doenças especificamente. Mas antes disso, doutora, eu gostaria que você falasse para os nossos telespectadores a questão de quando levar a criança. Então você está nos aconselhando mostrando para nós que as doenças são autolimitadas, são benignas, né? Não causa, se não tiver nenhuma complicação, são doenças autolimitadas. Mas quando que eu levo? Se for só lavar o nariz, não precisa levar no médico, né? Tem essa dúvida. Quando que eu levo no pronto-socorro? Isso é uma pergunta assim, importantíssima, né? Então a gente vai observar a febre. Então quando essa criança ela tem uma febre que dura mais de 3 dias, a criança apresenta falta de ar, uma criança que apresenta prostração, ou seja, aquela criança que não está querendo brincar, a criança que não aceita líquidos ou que está com vômitos excessivos e que mesmo em uso da medicação, essa criança não apresentou melhora. E principalmente os quadros de falta de ar. Se tiver falta de ar, a gente pede para ir procurar assistência médica. Importante isso aí então, né, pessoal? A gente sempre verifica, às vezes, uma corrida muito grande, né, aos postos de saúde. Às vezes é só, de fato, uma gripe, um resfriado, mas a falta de ar ela já pode levar a complicações mais severas, né? Quais seriam essas, doutora? Então, a falta de ar, né, ela pode levar, às vezes a gente tem que usar algumas outras medicações, levar uma internação e às vezes a gente pode até prevenir isso antes, quando a gente inicia o suporte para essa criança, antes de iniciar essa falta de ar, né? E outra questão é não levar as crianças aos pronto-socorro sem necessidade, porque às vezes a febre começa no dia, a criança não tem nenhum sinal de alerta, e os pais vão ao pronto-socorro. A gente pede para que não seja feito isso, porque a gente expõe essa criança, às vezes, a um tempo prolongado de espera,
sem necessidade. E tá? aí pode complicar mais o caso dela, né? O ideal é que seja observado em casa e se aparecer algum dos sinais que eu disse, sim procurar a emergência. Perfeitamente. Você que está nos assistindo neste domingão, você que nos assiste agora às 5 horas da tarde, né, 5h15, ou você que assiste a reprise deste programa, lembrando, o Saúde Total ele vai ao ar aos domingos, mas também nós temos reprise às quartas-feiras, às 10 horas da noite. Fique ligado, a gente vai para um breve intervalo comercial. Nós estamos conversando com a pediatra Larissa Frimer Capuzzo a respeito de doenças respiratórias, principalmente neste período de mais frio. A gente volta em um minutinho só, não saia daí. Cuidar da sua saúde é nossa missão. Desde 2023, o Instituto Acerte transforma vidas com um atendimento humanizado e excelência. Nossa equipe de especialistas renomados oferece serviços em cardiologia, reumatologia, psicologia e muito mais. Além disso, levamos informação de qualidade e consultoria para o setor público e privado. Instituto Acerte. Compromisso com o seu bem-estar. Estamos de volta com o programa Saúde Total aqui na TV Capital e hoje falando sobre viroses. O tempo frio chegou, a gente está todo mundo aí, né, com o agasalho pronto, mas as doenças elas não param, não, independente do agasalho ou não. E nós convidamos aqui a pediatra, a doutora Larissa Frimer Capuzzo, para falar com a gente. Você que acompanhou aí o primeiro bloco, ou você que está chegando agora, né, sabe que a gente está falando sobre essas viroses, né? E você falou, doutora, de uma questão muito importante que é a questão da vacinação. Eu queria entrar um pouco mais nesse assunto no segundo bloco, para que quem está nos assistindo consiga, né, se programar e se proteger. Então, assim, primeiramente, qual a importância da vacinação? Para quem é a vacinação? Onde buscá-la? Então, as vacinas são muito importantes, né, na prevenção, principalmente de casos graves das doenças. E a gente sabe que as doenças respiratórias, elas são mais graves nas crianças, principalmente abaixo de 6 meses. E tem a tão temida bronquiolite. Então, é importante manter o calendário vacinal atualizado. Nas unidades básicas de saúde, né, todos têm acesso. E existem as clínicas particulares também, que tem algumas vacinas que não tem no SUS. Tá? E de novidade a gente tem a vacina para gestante e a vacina para o recém-nascido para prevenção de bronquiolite. Ia perguntar agora, né? Quais que são as idades? Se é para todo mundo? Até que idade que toma a vacina? Sim, então a vacina da bronquiolite é mais para o público infantil, né? Ela pode ser feita desde recém-nascido e foi lançada agora. E é principalmente para aqueles pacientes abaixo de 6 meses que são o nosso grupo de risco. Mas pode ser feita até os 2 anos de idade e tem para gestante. Então, aquela gestante que se vacinar até 15 dias antes do parto, o bebê já nasce imunizado, até os 6 meses. Doutora, você que tem muitos filhos, né? Tem pouco, né? 4. Tem pouco. Já... Um beijo aí para eles, né? Para o Arthur, para o Miguel, para a Duda e para a Carol. Isso. Eu acho que é muito importante, né? Os seus já estão todos vacinados, correto? Vacinados, estão todo mundo vacinado. E a Larissa, no final do primeiro bloco, ela falou uma questão muito importante aí para os nossos ouvintes, né? Nossos telespectadores todos aí verem. Nós temos essa dificuldade hoje, né? Então, assim, é o período, tem um boom aí de doença, todo mundo doente, vai todo mundo para o pronto-socorro a mesma vez, né? Você coordena lá através da Unicem, lá do nosso amigo Renato, um beijo, um abraço para o Renato, que vai estar nos assistindo também lá da Unicem, é parceiro nosso de muitos anos aí. Lá no seu pronto-socorro, no nosso pronto-socorro, a gente tem essa dificuldade, vai todo mundo. E lá, por que a gente orienta, como a doutora muito bem colocou? Nós não recomendamos ir com sintomas, né? Com febre baixa, nos primeiros dias de sintoma, por quê? Lá tem várias doenças, né? A criança lá está com jeca, como você diz, está com influenza, está com bronquiolite. E aí eu gostaria, para a gente aproveitar a questão da vacina e a questão dessa diferenciação, eu queria que você falasse qual que é a diferença de influenza, de bronquiolite, quais são as vacinas, igual a gente acabou de falar, tem a vacina
né, da bronquiolite. Está todo mundo procurando, porque com até 6 meses é os casos que mais complicam, né? Mas qual que é a diferença aí da bronquiolite e da influenza? Então, a influenza, que é a conhecida gripe, né? A gente tem a vacina a partir dos 6 meses de idade. Então, com 6 meses, o bebê ele toma metade da dose. Com 7 meses, ele faz a outra metade. Então, e depois a dose ela é feita anualmente, né? Então, o que a gripe vai causar? A gripe causa febre, às vezes uma febre aí mais persistente, uma coriza, tosse, tá? E pode evoluir, em alguns casos, com um quadro de dispneia, que é a falta de ar, tá? E já a bronquiolite é uma doença que ocorre abaixo dos 2 anos de idade, muito comum abaixo dos 6 meses. É uma doença que a gente tem muita secreção. Então, é aquele bebê que produz uma quantidade grande de secreção no nariz, o bebê que vai ter secreção no pulmãozinho. Então, aquele que a gente fala é o bebê que chia. Geralmente, quando o bebê começa a chiar, a mãe já escuta esse barulhinho. O bebê que evolui com falta de ar pode ter febre. A febre da bronquiolite, às vezes, não é uma febre alta, é uma febre baixa, mas o que dificulta, às vezes, é o bebê de mamar e a questão do desconforto respiratório, que é o que a gente mais preocupa na bronquiolite. E a vacina já pode ser feita desde o nascimento ou ainda na gestante. Certo. Então, hoje a incidência maior e a preocupação maior é do recém-nascido, né? A gente até percebe muito isso, né? Isso. A criança nasce, vai para casa nesse período, então quem nasce aí de maio, né? Como você diz, né? Do carnaval até o Corpus Christi, aí vai para casa, certo? E às vezes o irmãozinho que está na creche, então tem que ter cuidados, né? O que você recomendaria para esse perfil que eu tenho muito lá no meu pronto-socorro, né? A criança nasceu lá conosco, que nós lá somos maternidade e pronto-socorro, né, infantil, nasceu e vai para casa, né? E chega lá, o irmãozinho está resfriado, ou está com influenza, ou está com bronquiolite. O que você orienta? Tira essa criança de lá, né? O ideal seria isso, né? Tira quem estiver contaminado. Mas quais seriam os mecanismos para a gente evitar esse quadro, principalmente na bronquiolite? Isso. Então, isso é uma polêmica, na verdade, né? Porque é muito difícil a gente tirar o irmão e romper aquele vínculo. Mas a gente orienta, quando as crianças são maiores, a gente orienta esse cuidado, chegou da escola, limpar as narinas. E as crianças maiores, quando iniciam quadros respiratórios, uso de máscara, higienização correta das mãos, para evitar a transmissão desses vírus para o recém-nascido. E além da questão só do contato com os irmãos, lembrar também das visitas, que é uma questão importante. Então, o recém-nascido chega em casa e o excesso de visitas. Então, claro, podem ter as visitas, mas com cautela. Então, quem for visitar, usar a máscara, higienizar corretamente as mãos. E se tiver com sintoma respiratório, a gente pede para que não faça a visita ao recém-nascido. Nesse caso, vale o bom senso, né, doutora? Isso, bom senso. Tá certo. Agora, uma questão que eu acho que é importante a gente falar também, né? Claro que isso deve ser uma prática, um hábito durante todo o ano, mas principalmente nesta época, a questão da alimentação, né, doutora? Aquela criança que às vezes não gosta de comer uma verdura, um legume, a alimentação, ela ajuda a combater esses sintomas, não digo nem combater, mas amenizar esses sintomas também. Ah, com certeza, né? Porque a alimentação adequada, ela faz parte da formação do sistema imunológico, que é o nosso sistema de defesa, né? Então, aquelas crianças que têm uma seletividade, a gente sempre tem que trabalhar isso no consultório, orientar a família, porque o hábito vem da família. Então, é importante que a família modifique os hábitos, fazer as refeições com todos na mesa, sempre os pais também comerem as frutas, os legumes, porque eles são exemplos para a criança. A gente sabe que a criança aprende por repetição. Então, é importante sempre oferecer as comidas saudáveis. A gente fala que é o quê? Tudo mais natural, em menos embalagens, né? E algum alimento específico, que mais rico em vitamina C, alguma coisa assim? Como é que é? Então, é muito comum, né, o uso da vitamina C, e até as mães perguntam, doutora, eu vou usar a vitamina C para prevenir. Dentro da pediatria não tem nenhum protocolo, né, que fale sobre a suplementação de vitamina C, mas o uso das vitaminas no geral sempre é bem recomendado. Aí a vitamina C é aquele que compra em farmácia mesmo? Ou o bom e velho suco de laranja, de acerola? Então, tem as frutas, né, que são as frutas cítricas, que são ricas em vitamina C. E nós temos também os polivitamínicos e a vitamina C isolada nas farmácias. Que no caso das crianças, a gente usa muito a vitamina C em gotas. Perfeito. Certo. Doutora Alice, só para a gente já estar caminhando aí para o finalzinho, mas assim, as duas que tem maior incidência, que a gente tem que tratar mais para os nossos telespectadores ficarem mais confortáveis quando as crianças deles estiverem aí cometidas com uma dessas doenças.
Tratamento da influenza. Como que é esse tratamento? A gente falou da prevenção, que tem as vacinas, a faixa etária que faz a vacina, mas o tratamento da influenza e da bronquiolite. Então, o tratamento, como as duas são doenças virais, né, causadas por vírus diferentes, a influenza, hoje em dia tem os painéis virais. Então, quando a gente faz o diagnóstico, a gente consegue, às vezes, identificar o vírus. Nem sempre conseguimos, tá? Mas quando a gente identifica, por exemplo, na influenza, o H1N1, hoje tem esse protocolo para fazer uso do oseltamivir, que é o Tamiflu. Mas, no geral, são o quê? Sintomáticos. Porque não tem indicação de fazer painel viral para todos os quadros respiratórios. Porque se for só um resfriado ou um quadro gripal, sem sinais de alerta, a gente nem sempre pede esse painel viral. Então, são mais os sintomáticos, que é o remédio para febre, o remédio para ajudar na questão da coriza, que é mais a limpeza nasal mesmo, tá? E não preocupar com a questão do apetite e tosse. Por quê? O apetite da criança, ele vai reduzir, isso é comum. Nós adultos, quando estamos com algum quadro, a gente tende a comer menos. E a tosse, que ela é mais frequente, pode durar até 14 dias. E no caso da bronquiolite, também são medidas de suporte. Então, a gente vai avaliar o desconforto desse paciente. Se for um paciente que tiver com muito desconforto respiratório, a gente tem que fazer medida de suporte com oxigênio, mas isso já é uma avaliação a ser feita no pronto-socorro. No geral, são só as medidas de suporte mesmo. Por que causa essa falta de apetite, doutora? Essas gripes, essas influenzas? Porque o quadro viral, ele gera sintomas no corpo todo. Então, tem a questão a gente fala dor no corpo, aquela prostração, a vontade de ficar mais quieto. Então, tem essa alteração do apetite, né? Tá certo. Olha eu tossindo. Olha só. Eu tossindo. já é o tempo seco, né? Seco. Doutora Larissa, então assim, então deixar bem claro, então, a influenza, eu faço o diagnóstico, tenho o vírus específico, eu entro com Tamiflu, né? Então os pais às vezes ainda têm muito essa dúvida, né? Quando que entra, doutor? É aquilo que eu falei, né? O médico não passou remédio nenhum, né? Então sempre os sintomáticos, na influenza pode haver essa possibilidade de Tamiflu e na bronquiolite só medida de suporte, né? Quando existem umas complicações, fisioterapia, etc e tal, né? Isso, no caso de complicação, a gente faz isso já no paciente, né, que tem indicação, é a fisioterapia respiratória, e em alguns casos, devido ao excesso de secreção no pulmãozinho, pode evoluir com infecção bacteriana. Então, em alguns casos, é necessário o uso de antibiótico, mas por uma complicação da bronquiolite. Como eu disse, nós somos professores, os alunos ficam em dúvida, tem os guidelines, tem o que o professor mais antigo fala, tem o que o professor mais novo, que é o nosso caso, né, Larissa? Nós somos novos, né? Mas, então, e o corticoide? Quando eu devo entrar com corticoide nessas doenças? Então, o corticoide na bronquiolite não tem protocolo, né? A gente sabe. Agora, existem aqueles bebês que eles fazem episódios repetidos de bronquiolite e que tem fatores de alergia ou história de os pais são alérgicos, irmãos que apresentam alergia. Nesses casos, a gente pode fazer uma prova terapêutica com o corticoide. Então, a gente faz uso do corticoide e vai avaliar se esse paciente apresentou melhor ou não. Coisa boa. Doutora Larissa Frimer Capuzzo, queria agradecer aqui imensamente a sua presença aqui em nossos estúdios, falar sobre esse tema importante, passar orientações para os pais, mães, avós. Muito obrigado e a gente aguarda você aqui em outras ocasiões. Obrigada pelo convite, pela oportunidade. Espero que todos coloquem em prática as medidas de prevenção das viroses, né, que nós conversamos hoje. Certo. Agradecer a presença, mandar um abraço pro meu amigo Bruno, viu? Seu esposo, mandar um abraço para ele, né? Então, estamos aí terminando mais um domingão, um domingo frio, né? Sei que você deve estar aí debaixo dos seus cobertores. E quarta-feira tem mais, tem reprise do Saúde Total na capital. Beijo no coração de vocês. E lembrando que você também pode acompanhar a nossa programação no YouTube, é o Saúde Total TV. Ali você fica por dentro de todos os programas que já aconteceram e pode assistir e reprisar quantas vezes você quiser. Um abraço a todos, até mais, doutor Wesley, até o próximo programa. Até o próximo, fiquem com Deus. Beijo no coração. O programa Saúde Total tem o patrocínio, em nossa clínica, sua saúde vem em primeiro lugar, Instituto Acerte. Compromisso com o seu bem-estar.